Boa tarde, meus amigos. Vocês estão me ouvindo? Deixa eu colocar aqui na tela do lado para acompanhar os comentários que vocês façam. Me confirmem se o som está ok, se estão me ouvindo legal, se a imagem está nítida também, se a conexão está ajudando. Show de bola. Boa tarde, Lucília. Boa tarde, Rafael, Alessandro. A gente estava junto semana passada. Donizete também sempre presente. Aline, show de bola. Então, sem muitas delongas, vamos para o que interessa, né? A gente falar um pouquinho da elaboração do termo de referência com auxílio da inteligência artificial. Essa é uma série, a gente já tem a primeira aula lá na plataforma do Município 360. Para quem não sabe, o portal Licitações Municipais tem esse acompanhamento com servidores pelo prazo de 12 meses. Lá a gente tem cursos gravados, tem aulas e rotineiramente a gente vem colocando esse conteúdo para vocês. Então, quem não é assinante, esse material vai ficar disponível durante 7 dias no canal do YouTube e depois fica exclusivo para os assinantes lá dentro da nossa plataforma, tá bom? Então, a gente tem o objetivo principal agora de trabalhar a elaboração do termo de referência, tá bom? Quem é novo aqui no canal, que está chegando agora, já siga o portal Licitações Municipais, ative o sininho para receber as notificações já das nossas aulas, pois teremos muitas novidades nas próximas semanas, bastante conteúdo bem interessante nessa temática de IA, nessa temática da 14133. Então, a gente está retomando esse hábito de aulas semanais, dos plantões de dúvidas, a gente conseguiu se reorganizar na loucura que está a nossa agenda e a gente tem bastante novidade nos próximos dias. Então, se você é novo por aqui, quiser acompanhar sempre esse conteúdo gratuito, siga o nosso perfil, ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma aula. Vamos lá, então. Primeiro ponto, a gente precisa entender o que é o termo de referência e como que a gente elabora ele. Então, o termo de referência ele não tinha previsão nas legislações anteriores, mas para quem é um pouquinho mais antigo e está acompanhou a transição do pregão, quando ele se foi introduzido no lugar da concorrência, da tomada de preço, a gente passou por uma discussão muito similar e lembram que na concorrência, lembram que nos primeiros pregões, isso até 2008, 2010, era muito comum o anexo 1 ele ser apenas aquela tabelinha de objetos que a gente tinha que a gente tem dentro do termo de referência. Então, vem aqui, descritivo, a quantidade, unidade, o descritivo malemar, com aquelas dificuldades de sempre, valor unitário e multiplicava, tinha um valor total. E era apenas isso, não tinha condições de entrega, não tinha uma justificativa da contratação. E, de repente, na regulamentação do pregão eletrônico, no primeiro decreto, o governo federal introduziu esse termo, o novo termo de referência dentro da legislação. E os órgãos federais começaram a utilizá-lo. Como ele agregou muito na questão de transparência do processo, de planejamento nas compras, isso começou a ser disseminado pelos órgãos de controles como boas práticas, tal, e começou a ser exigido, e todos nós fazemos termos de referência, quem atua com licitações nos últimos 15 anos, com certeza não sabia que o termo de referência é tão recente assim. Ninguém fazia esse documento. Só que, por outro lado, também não tinha previsão legal para obrigar a fazer o termo de referência. Era uma boa prática que todo mundo fazia. Como era necessário, cara, ninguém questionou e a gente vinha fazendo. Na 14133, agora sim tem previsão legal. Agora o termo de referência consta lá na lei. E consta, deixa eu pegar os prontos aqui, que a gente tem a parte da lei, ele vem já na definição do artigo 6º e consta nos artigos... Opa, arquivo errado aqui. Deixa eu abrir o arquivo do termo de referência, não do ETP. Consta a obrigação legal e quais são os elementos necessários. Então, a gente já começa no artigo 6º com a definição, tá? E a definição traz o termo de referência como documento
preparatório que traz os elementos necessários para uma boa contratação. E ele é o desdobramento do estudo técnico preliminar. Então, a gente tem a necessidade do ETP em todos os processos, a gente defende a flexibilização do uso, então vocês vão ver que nos prompts a gente tem alguns ajustes ali que podem ser realizados, mas o estudo técnico preliminar, a gente está partindo do pressuposto que ele é obrigatório. Então, a gente fazendo o ETP, a gente vê as soluções de mercado e aí a gente parte para descrever qual que é a melhor solução, o que melhor atende à nossa necessidade. Tá? Então, isso que tem no termo de referência. O ETP, a gente escuta muito a doutrina trazer dessa forma, é um documento interno da administração, no planejamento da licitação, e o termo de referência é o documento que vai ter a publicidade, que vai trazer todos os elementos necessários para a elaboração de uma boa proposta. Então, a gente tem uma estrutura simplificada, isso aqui é o modelo, para quem é assinante, a gente tem lá na nossa plataforma, vai ser um modelo com os elementos, apenas os elementos obrigatórios pela lei. Então, a gente tentou simplificar ao máximo a utilização do termo de referência, quais são as informações que precisam constar. Então, qual que é a descrição do objeto, essa parte é mais tranquila, se a natureza também precisa ser determinado no termo de referência, se é comum, se é especial, ou se não se aplica, vão ter alguns casos raros, mas tem que não se aplica a definição de comum ou especial. Natureza do objeto comum é o que tem a descrição no consenso público, que é fácil de descrever com texto e chega numa determinada solução, e o que é a natureza especial, a definição da lei ajuda muito, que ela traz lá que são os objetos que não são comuns. Então, o especial fica na subjetividade ali para a definição. Mas fato é que isso impacta no prazo de publicidade e vocês que estão no setor requisitante elaborando o termo de referência precisam indicar qual que é a natureza desse objeto. Nós temos a questão de indicação da modalidade, também escolhido pelo setor requisitante, então tem as modalidades da lei, ou se não se aplica, caso seja a contratação direta, se será um registro de preço ou não, se é contratação direta, normalmente não, mas quando for, marca um sim, se sim, vai ser uma dispensa ou uma inex, e aí a gente vai para o descritivo do objeto. Então, descreve o objeto, justifica o objetivo da aquisição ou da contratação daquele serviço, quem que é a secretaria requisitante, se vai ser por item, por lote ou global, a gente já trabalha isso lá no ETP, mas a gente precisa trazer essa indicação também no termo de referência, porque é nesse momento que a empresa vai saber se a oferta dele tem que ser por lote, se ele tem que ser global ou se tem que ser por item. Tá? Então, o termo de referência precisa trazer um resumo. Vocês vão ver que no prompt que a gente utiliza, vão ter duas opções. Uma, quando vocês fazem o ETP, então é fazer um resumo do que a gente já respondeu, e a outra, com a necessidade de fazer o que a gente teria que fazer lá no ETP. Então, não tendo o ETP, a gente faz isso dentro do termo de referência, mas não tem como fugir sem justificar, e aí vale para as duas coisas, se é por item, por lote ou global. As três opções têm que ter justificativa do porquê a gente optou por um deles. E normalmente, quando é por item, a gente acaba deixando sem justificativa, né? O que mais a gente se depara na parte nos processos que a gente vê na prática. Boa tarde, pessoal de Leopoldina, Suzana e Fernando, da Secretaria de Educação. Boa tarde, Lucineia, do Rio de Janeiro. Fernando Fernandes também, boa tarde, da Sensipam. Isso aí. Sejam todos muito bem-vindos. Uma outra questão que o termo de referência traz na lei é a necessidade de definir as condições especiais de habilitação. Porque aí, rapidamente, abrindo um parênteses aqui na temática da habilitação, os documentos básicos, contrato social, cartão CNPJ e as 5 certidões, federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista, são obrigatórias para todos os processos. Tem algumas exceções na lei, mas via de regra são esses documentos sempre exigidos. Então, o termo de referência ele precisa acrescentar quais são os documentos especiais para aquela contratação. E aqui onde a gente defende que menos é mais. Tem
já outros materiais que a gente tem divulgado, onde traz uma explicação com mais detalhes disso, mas resumidamente, a própria Constituição Federal, no inciso 21 do artigo 37, ele já traz lá que as compras, obras, contratações e contratações de serviços serão contratados através de processos licitatórios. Aí ele remete para uma lei complementar, que dá base a 14133, esse é o instrumento lá na Constituição Federal, e no final do parágrafo é a parte que quase ninguém lê, e a gente mesmo demorou muito para reparar que tinha lá, onde serão definidos as condições de qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, essenciais para a contratação. Então, quando ele fala em essenciais para a contratação, ele traz que, de acordo com o objeto, vocês precisam indicar quais serão os documentos necessários que o empresário precisa juntar para participar daquela licitação. E aí vem a 14133, porque a 866 ele falava lá, limitar-se-á. No final do artigo 30, do artigo 31, ele trazia que era o rol ali de documentos e que a gente não podia criar um documento além daqueles que lá constavam na qualificação técnica e na econômico-financeira. Na 14133, a gente tem a obrigação de justificar o porquê que a gente está pedindo esses documentos. Então, eu vou pedir falência concordata, precisa ter justificativa. Eu vou pedir balanço, precisa ter justificativa. Eu vou pedir um atestado de capacidade técnica, a justificativa do porquê que eu estou pedindo, e, além disso, indicar quais são as parcelas de maior relevância, quais são os itens que precisam ser comprovados através do atestado de capacidade técnica. Então, isso vem aqui dentro do termo de referência com essa explicação. Tá? Então, essas condições especiais, se vai ter uma licença ambiental depois de implantado, se tem um atendimento, se vai ter que ter alguma filial, um posto avançado, se vai ter necessidade de amostra. Então, todas essas condições que normalmente a gente pede para contratações de serviços mais complexos, de obras, tal, tem que vir aqui essa especificação. Quando for o registro, por exemplo, em entidade profissional competente, no caso do CREA para uma obra, basta fundamentar com a resolução do CREA que existe uma obrigação de que a empresa que vai atuar nessa área esteja devidamente registrada. Então, essa simples justificativa já resolve a questão aqui. Tá? Mas é importante que a gente tenha essa informação dentro do termo de referência e precisa ter a justificativa. O agente de contratação ele não pode criar ou retirar nenhum documento que conste no termo de referência. Então, por isso que a gente fala que a fase preparatória, hoje em dia, é feito pelo setor requisitante. Então, o setor requisitante que vai definir esses pontos. Logicamente, ele vai consultar o setor de licitação, que tem mais experiência, às vezes, na área, vai consultar o jurídico, o controle interno, está tudo dentro dos conformes, mas o termo de referência, antes de ser finalizado, tem que trazer esses documentos. E aí a gente vai mostrar algumas dicas de como fazer isso e vocês poderem resolver por conta própria sem muita conversa. Mas o fato é que o agente de contratação ele não pode acrescentar. Se ele entender que algum documento é ilegal, ou no parecer jurídico, pode ser apontado, ou na análise na elaboração do edital, aí o processo tem que voltar para o setor requisitante reavaliar a exigência que está sendo feita. Agora, colocou lá que precisa de um atestado, colocou uma justificativa, não cabe a opinião se é caso necessário ou não a quem elabora o edital ou ao próprio jurídico. O dimensionamento, a definição de quais documentos são obrigatórios cabe ao setor requisitante. Aí nós temos, eu falo que é a parte mais chata da elaboração do TR, porque a gente tem que começar a filosofar um pouco, a viajar um pouco nos textos e definir alguns pontos. Então, modelo de execução do objeto, o que será necessário? É a parte mais complexa, talvez, de montar, mas é uma parte muitíssimo importante, porque aqui é onde vai dar amparo para o trabalho do fiscal do contrato. Se a gente não desenhar bem essa parte do termo de referência, o fiscal do contrato não vai conseguir fazer a sua função. E a gente desenhando aqui dentro, o fiscal tem que saber de tudo que consta aqui nessa parte, porque é isso que vai poder ser cobrado do contratado após a fase licitatória, lá na etapa de execução. Então, como que serão as entregas, se tem agendamento prévio, em qual local, se é único, se é descentralizado, em qual prazo será feita a entrega, recebimento provisório em quantos dias, definido depois de quantos dias. Nós temos a questão do controle e fiscalização da execução, que aí fala da indicação, né, do servidor que faz parte,
que fará a fiscalização desse contrato, pode ser mais de um servidor. No caso de terem várias secretarias, pode ser um de cada secretaria. Às vezes é merenda escolar e tem várias unidades escolares, então são vários administrativos, ou merendeiras, ou a diretora da escola que vão ficar como fiscais desses processos. Podem ser indicados, mesmo que seja de uma única secretaria, vários fiscais de contratos, e aqui é o lugar onde precisa ser juntado. Tá? O prazo de vigência, então, se é um fornecimento contínuo ou não, e aqui um detalhe muito importante, porque hoje a gente pode prorrogar na nova lei de licitações fornecimentos contínuos e prestação de serviços contínuos. Antigamente era só prestação de serviço. Só que se a gente não indicar nesse momento que existe a possibilidade de prorrogação, se o termo de referência não traz essa informação, a gente pode ter questionamentos numa eventual prorrogação, porque está explícito na lei que o termo de referência precisa indicar se se trata de um caso de fornecimento contínuo. Por que isso? Porque o empresário vai ler essa informação e ele sabe, opa, consigo baixar um pouco mais meu preço, é estratégica essa contratação, porque eu posso ficar aqui fornecendo, se for um contrato, por até 10 anos, se for ata, vocês que vão definir o prazo, mas no mínimo uma prorrogação a gente tem na interpretação mais conservadora. Então, ele já enxerga que a quantidade será para atendimento em 24 meses, com o dobro daquela quantidade que consta no edital. Então, ele traz uma estratégia diferente na hora de participar. Se a gente não coloca essa informação, na hora da prorrogação pode vir o questionamento que a gente induziu ao erro fornecedor, que ele não deu chance dele baixar mais o preço, considerando a economia de escala de 2 anos de fornecimento. Então, pode vir esse questionamento lá na frente. Então, na dúvida, é um objeto que pode ser contínuo? Cara, marca que sim. Depois, logicamente, você vai avaliar quem que é o fornecedor, se ele atendeu a contento, se ele ofertou um bom produto, se o produto está no preço de mercado, é vantajoso para a administração, prorroga, mas aí tem amparo já no termo de referência para essa prorrogação. Então, a dica é que vocês deixem os casos que sejam possíveis de prorrogações já indicados como serviços continuados. O valor estimado, então tem que ter um textinho ali também, a gente vai utilizar o GPT para nos auxiliar nisso. Forma de pagamento, não tem mais na lei o prazo de 30 dias. A gente vê como mais comum a continuidade desse prazo, mas vocês vão definir aqui no termo de referência qual que é o prazo de pagamento. Tá? Então, tem municípios que estão pagando com 15 dias, com 10 dias, outros mantêm o 30, mas faz o pagamento antecipado, antes de completar os 30 dias. Então, é um texto, fica a sugestão, mas o termo de referência tem que trazer qual que é esse prazo. Qual que é a dotação orçamentária e quem que é o responsável pela elaboração desse documento. Tá? Deixa eu pegar aqui a parte da legislação. Ficou no arquivo errado na hora que eu salvei. Só um segundinho. Enquanto isso, a Fernanda da Câmara de Lima. Eduardo, boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Entrando aqui na sala, então, aqui. Ó. Qual é a base legal? Que são esses pontos que a gente comentou, do que tem que ter dentro do termo de referência. E já vamos colocar aqui para ficar pronto, que esse material vocês vão receber ao final da nossa aula. Aqui eu indico o caminho para vocês terem acesso a esse material totalmente editável também, para que vocês tenham só que copiar e colar e poder utilizar esses prompts. Então vamos lá. Mão na massa, vamos para a parte prática. Você é um servidor. Primeiro ponto. Vamos devagar, porque às vezes tem gente que não domina ainda, não utilizou. Então esse aqui é a cara do ChatGPT, ele parece um pouquinho com a tela do Google. O grande diferencial está na forma de utilização. Eu falo sempre que a gente não tem que saber perguntar para ele, sim, saber fazer perguntas para que ele te pergunte. Então, quem assistiu a aula anterior, quem assistiu alguma outra aula minha, sabe muito do que entende já o que eu estou falando, mas o importante é ele indicar através de questionamentos ou direcionar a coleta de informações para que o texto que ele monte seja bem personalizado para a nossa realidade, tá? Que tenha elementos ali que tragam essa comprovação. Então, aqui a gente está no novo
chat. A gente utiliza a versão paga, hoje em torno de R$ 120, mas esses prompts funcionam também na versão gratuita, funcionam em outras IAs generativas, tá? A gente utiliza aqui o GPT porque é o que está mais acostumado e a gente consegue fazer várias coisas na sequência aqui. Então, o primeiro prompt nós temos aqui a contextualização. Então, primeiro, quem ele é? Porque sempre que a gente está indicando, conversando, iniciando uma conversa com ele, a gente precisa aqui indicar quem ele é. Então, um servidor experiente da Prefeitura Municipal, vamos pegar aqui Cruzeiro do Oeste, Mariluce, que acabou de entrar, para a gente utilizar aqui do Cruzeiro do Oeste, Paraná. Especialista em licitações e contratos, conforme a 14133, sua principal habilidade é elaborar os CTPs e termos de referências eficientes, claros e com forte segurança jurídica. Responda confirmando sua compreensão com uma saudação. Eu recomendo que sempre tenha esses, em todos os prompts que vocês utilizam para qualquer documento, qualquer coisa, auxílio que vocês vão pedir para ele, sempre que a gente vai elaborar isso por etapas, precisa ter essas travas, esses freios, porque senão ele já sai falando, tagarelando ali bastante coisa sobre o termo de referência, tá? Nesse caso concreto nosso. Então, via de regra funciona, mas às vezes mesmo assim ele sai um pouquinho mais falando. Vamos ver o que ele responde aqui. Show, funcionou. Então, compreendido, tudo certo. Aqui um servidor da Prefeitura de Cruzeiro do Oeste, especialista na 14133, pronto para colaborar com ETPs, TRs, com eficiência, clareza e foco na segurança jurídica. Pode mandar a demanda. Então, reparem que a gente está utilizando comandos individuais. Tem uma sequência lógica que precisa ser conversado. Se a gente entrar aqui e pedir para ele elaborar um termo de referência, mesmo que a gente coloque o nosso modelo, tá? Fala, elabora um termo de referência para aquisição de gêneros alimentícios. Cara, ele não vai trazer um documento robusto, um documento bem estruturado. Então, a gente vai compondo, com base nesse modelo que eu apresentei para vocês, a gente vai alimentando cada um desses títulos, tá? Então, o segundo ponto, que sempre quando a gente trabalha com assuntos técnicos, o que a gente fez? Foi lá na 14133, deu um Ctrl+L na página do Planalto, jogou o termo de referência para que ele localize e todos os artigos que falam de termo de referência, a gente copiou aqui no prompt. Então, a gente tem esse prompt para quê? Para que ele se restrinja. Vou tentar repetir aqui. Vou te passar os artigos onde o TR aparece na lei, para embasar a sua resposta. Então, a gente está falando, está lá no artigo 6º, tem a definição, tem no artigo 17, 18, 40, quais são os elementos, o artigo 72, e aí no final a gente fala, por favor, vamos desenvolver o TR por etapas. Então, aguarde e responda apenas o que lhe for perguntado. Senão, também ele já sai querendo fazer um resumo ali do texto, trazer um texto sobre o que é o termo de referência, qual que é o fundamento legal, e não é esse o objetivo nessa nossa conversa. Vocês vão ver que dependendo do uso ali, ele pode ir perguntando qual resposta vocês preferem, isso para aperfeiçoamento da ferramenta. Aqui não deu muita diferença, vamos escolher esse aqui mesmo. Então, ele trouxe aqui, perfeito, recebi e compreendi os artigos legais, fico à disposição para desenvolver o TR por etapas. Conforme sua condição, pode enviar a primeira etapa. E aí vem o melhor prompt de todos. Que para qualquer coisa que vocês forem utilizar, vão precisar desse. Vai no play aqui, vamos lá. Então, atenção, termos de referência elaborado por partes, agora concentra-se exclusivamente em redigir. Espera aí que eu peguei o prompt errado, vamos lá. Aqui, agora sim. Não estava achando o número mágico ali, o 15.
Como um consultor estratégico especializado, e aí vocês vão colocar o tema que eles vão trabalhar, nesse exemplo nosso, especializado em gestão pública e licitações. Elabore 15 perguntas críticas e aprofundadas sobre o seguinte problema ou necessidade. Aí a gente vai pôr aqui qual que é o objeto da nossa licitação. Alguma sugestão, algum tema que vocês queiram colocar aqui no chat para a gente trabalhar, ou posso definir por aqui algum objeto aleatório? O Dir, da Prefeitura de Leopoldina, também participando. Podem colocar no chat qual que é o objeto, o que vocês estão precisando, fazer um termo de referência, sofrendo, que aí a gente já aproveita a temática aqui para auxiliar vocês. Merenda escolar. A Lucília colocou equipamentos de informática. Vamos pegar equipamentos de informática só pelas possibilidades que a gente tem ali nas soluções, né? Equipamentos de informática. As perguntas devem guiar uma análise detalhada que facilite a tomada de decisão e a definição clara das próximas ações para resolver ou mitigar o problema rapidamente. E aí ele vai fazer 15 perguntas. Por que isso é importante? Para que a gente possa alimentar o ChatGPT com as informações referentes ao objeto que vocês estão contratando. Então, vocês precisam alimentar o GPT com esses dados para que ele faça textos, desenvolva os textos, com a cara do processo de vocês. Tá? Então, isso é extremamente importante. Eu sempre cito aqui, esse prompt eu utilizo muito, e esses dias aconteceu de novo, para aniversários, por exemplo. Eu tenho alguns amigos, tem o meu primo, completou 50 anos recentemente, o meu melhor amigo completou 40 essa semana, e aí eu entro aqui no GPT, cara, me faça 15 perguntas em relação à nossa amizade e tal, para escrever uma mensagem de aniversário emocionante, profunda, e aí coloca os términos do jeito que vocês querem, se querem que seja engraçada, se é uma mensagem mais formal, e pede para ele trazer os elementos. Então, ele vai compondo os elementos ali, ele vai fazendo questionamentos. Qual foram os momentos marcantes? O que aconteceu? Uma viagem inesquecível que vocês fizeram? Como que você chama? O que você mais admira nessa outra pessoa? Tal. E ele traz um texto, cara, muito bom. O ano passado, no aniversário do meu primo, eu mandei isso, era antes das 6 e pouco da manhã, no grupo da família. Passou um pouco, minha tia me ligando. Falei, pronto, morreu alguém. Minha tia me ligar antes das 7 da manhã. Cara, me ligou chorando e eu não tinha nem lido a mensagem que veio. Do jeito que o GPT trouxe, eu só mandei a resposta lá no grupo, mandei o texto lá no grupo. Falei, Fernando, que mensagem linda, que mensagem emocionante e tal. Daí a pouco, minha mãe me ligando também. Falei, filho, que momento. Eu lembro aquele dia que vocês foram no estádio, lembro daquela viagem não sei de onde. E essa semana, do meu melhor amigo, mesma coisa. Mandou mensagem chorando, agradecendo pela mensagem que eu tinha enviado. Daí, nos dois casos, depois que teve essa repercussão tão positiva, eu parei e fui ler o que de fato o GPT tinha trazido. Daí até eu, de certa forma, me emocionei junto também, porque essa ferramenta tem esse poder de utilizar as palavras muito bem colocadas. Voltando para o nosso tema, ele traz um contexto mais jurídico, então a gente precisa trazer termos ali para que a linguagem seja formal e que não alucine, que é o termo que utiliza, que ele inventa, às vezes, algumas jurisprudências, algumas doutrinas. Então, são alguns cuidados que a gente tem que tomar. Então, a primeira questão, qual que é o problema ou desafio concreto que a falta ou obsolência dos equipamentos de informática está causando na rotina administrativa ou no atendimento ao cidadão? O Flávio está perguntando se a aula vai ficar gravada. Fica, Flávio, aqui no YouTube durante 7 dias, depois fica para os nossos assinantes na plataforma do portal Licitações Municipais. Tá? Então, qual que é o problema? Sistemas lentos, impossibilidade de acessos, baixas produtividades. Aqui ele está trazendo algumas sugestões. O que cabe aqui? Vocês trazerem a resposta. E como que responde essas perguntas lá no GPT? Um ponto, e a gente vai trazer a resposta
da primeira questão. Então, sistemas tão lentos, sem possibilidade de acesso a algumas plataformas, baixa produtividade, demora no atendimento aos munícipes. Shift Enter, ele baixa aqui para a segunda linha. Se vocês tiverem dificuldade com o Shift Enter, vai dar o Enter, ele vai mandar a mensagem. Então, o que eu sugiro? Antes de responder, falar para ele: eu vou te enviar as respostas individualmente. Por favor, aguarde eu responder até a última pergunta para dar continuidade com a criação com a elaboração do termo de referência. E aí você pode ir mandando uma a uma as respostas. Quais setores da administração serão impactados diretamente pela aquisição? Existe algum setor crítico ou serviço essencial envolvido? Lucília, para qual secretaria que vai ser a aquisição dos equipamentos? É para a prefeitura como um todo? É algum setor específico? Enquanto você responde aqui, a gente vem para a terceira questão. Há um levantamento técnico atualizado que indique quais equipamentos são necessários, com quantitativos, modelos mínimos e finalidades? O que é importante? Vou pegar aqui o exemplo para a gente tratar. Para a Câmara Municipal, legal. São 10 computadores para uso nas sessões, 5 notebooks para trabalho remoto e 2 para banco de dados para utilizar de transmissão. Aqui, se vocês tiverem, outra dica legal, possivelmente vocês já vão ter o levantamento com descritivo, já fizeram alguma pesquisa, então agora está construindo aqui o termo de referência. O que é importante? Se vocês já tiverem uma planilha com esse descritivo, qual que é a quantidade de computadores de cada item, se tem impressora, se tem outros insumos, vocês virem aqui nesse mais, adicionar fotos e ficheiros, e ele vai procurar no computador de vocês a pastinha de vocês, os arquivos que vocês utilizam. Então, vocês podem vir, selecionam um arquivo, pode ser Word, pode ser imagem, pode ser um Excel, o que vocês tiverem com essa informação, e coloca aqui abrir, ele vai carregar esse documento, e aí, em vez de a gente colocar o texto, a gente pode colocar aqui, conforme documento, põe o nome do documento, para ele não se confundir, que está em anexo. E ele faz a leitura dos anexos também. Então, por isso que é importante, quanto mais informações a gente traz, se a gente já tem isso em outro documento, já tem um ETP realizado previamente, a gente aqui pode anexar para que ele continue, né, na mesma linha de raciocínio. Há um levantamento técnico atualizado que indique, não, aqui já foi 4, quais são os critérios técnicos mínimos de desempenho exigidos para cada tipo de equipamento, considerado o uso pretendido? Então, ele teria que definir qual que é o processador, memória, placa gráfica, portas e conectividades. Vou colocar aqui uma configuração atual e tecnológica. Caso vocês não tenham, vão pedir para ele. Como possivelmente vocês já fizeram orçamento, já trataram, tem alguém que definiu essa quantidade, vocês já devem ter essas informações. Aí, mais uma vez, ou escreve aqui ou anexa o documento e coloca que a resposta do item 4 está no arquivo com o nome X. E aí vocês colocam o nome do arquivo. Existe alguma padronização interna definida, um catálogo de TI, manual técnico ou política de governança? Não. Primeira compra está sendo atualizada. Há equipamentos similares disponíveis em estoque que possam ser remanejados, reutilizados ou recondicionados? Qual é o estado atual desses equipamentos? Precisamos substituir todos eles. E não serão reutilizados. Sete. Essas aquisições estão alinhadas com o PCA? Vocês fizeram já o PCA? Se sim, qual que é o item? Se não tiver, não temos PCA.
Lembrando que o PCA ele não é obrigatório, altamente recomendável, a gente orienta os nossos clientes que façam o PCA, que é muito importante. Vários tribunais de conta estão pontuando nos índices de transparência pela elaboração do PCA, porém na lei só fala que o PCA, quando elaborado, na forma de regulamento. Então precisa ter um regulamento e aí sim vocês são obrigados a elaborar o PCA. Até então é uma ótima recomendação, mas não vem como obrigatório ali no texto da lei. Oitava pergunta. Qual a expectativa de vida útil dos equipamentos a serem adquiridos? Como será feita sua manutenção preventiva e corretiva? Isso por até 5 anos e tem equipe própria para manutenção. Sendo necessário, apenas a aquisição de peças de reposição. Quando necessário. Nona questão. Existe previsão de treinamento dos servidores para a utilização dos novos equipamentos? Não. Qual será o impacto orçamentário da contratação? Nós colocamos aqui 15, 17 computadores. 34. Vamos colocar uns 50 mil reais aproximadamente. Aqui, mais uma vez, vocês tendo os orçamentos, também eu recomendo que vocês anexem esses documentos aqui na plataforma, tá? Então vocês vão ver mais uma vez. Mas, adicionar fotos e ficheiros, vai abrir o arquivo, procura lá no seu computador onde que está, e aí vocês anexem e façam a resposta 10 como referência ali indicando qual que é o nome do arquivo, né, que vocês estão colocando ali onde tem essas informações. É mais vantajoso adquirir, locar ou contratar a solução de outsourcing, que é a gestão terceirizada. Foi feito algum comparativo técnico? Isso a gente precisa discutir lá no estudo técnico preliminar. A gente vai comprar, a gente vai locar, vai ser feito um formato de leasing. Como que a gente vai proceder? Quais são as opções de mercados? E aí nós temos 2 parâmetros para analisar. Uma é a questão técnica. Cara, locação é legal. Por quê? Porque você está sempre com equipamentos novos. Cada 3 anos a gente vai exigir, ou cada 2 anos, a substituição do equipamento, tal. Então, aparentemente, é uma opção bem bacana, tecnicamente falando. Porém, aí a gente vai ver o preço. E às vezes o valor que a gente vai pagar ao longo de 2 anos de contrato se torna mais caro do que a aquisição de um novo computador. Então, ou o valor que fica não se encaixa no orçamento de vocês. Ou vice-versa, a gente não tem caixa para comprar os equipamentos, precisa, e às vezes a locação, a gente consegue resolver isso com capital, com um investimento mais baixo inicial, e a gente vai pagando isso ao longo do tempo. Então vai muito dessa característica da instituição, dos valores que a gente tenha. Vou pedir para ele fazer aqui. Faça um texto. Indicando que a contratação é a melhor opção. E repare que aí ele fala análise do custo-benefício, ciclo de vida do equipamento, escala de uso, então traz alguns termos ali que vamos ver se ele utiliza no texto depois que ele vai fazer. Haverá exigência de garantia, assistência técnica, suporte pós-venda, por quanto tempo? Assim, por 12 meses. 13. Vou pular uma 12, na verdade. Contratação e entrega fracionada, única, quais são os locais? Como que será essa entrega? Serão adquiridos todos os equipamentos imediatamente. O 14, eu só vou pular para vocês verem como que a gente pula uma resposta.
Obrigado, Carlos. Boa tarde. Aqui, Carlos sempre atento. Já me avisou que tinha pulado uma frase. Normalmente, quando eu começo a ler, aí eu lembro e falo, opa, esse aqui já foi ou faltou alguma coisa. Em algum momento a gente se encontra, mas obrigado pelo alerta, porque às vezes passa batido. Então, aqui, vou pular a 14 agora, assim, de propósito, só para vocês verem que quando tiver alguma resposta que vocês não têm o que responder, não faz sentido, às vezes vem um tema que não tem muito a ver com o objeto, ou vocês não têm a resposta necessária, se vocês entenderem que é uma questão importante de responder, cara, várias vezes eu abro um novo chat, pego a pergunta aqui e começo a conversar com ele, pedir para ele me fazer mais perguntas sobre essa temática para chegar numa resposta a essa questão, e aí eu pego essa resposta e copio aqui no, nas respostas. Reparem que a gente está fazendo isso por questões didáticas de forma bem simples e com respostas curtas e grossas. O importante é que vocês invistam um tempo nessas respostas, porque quanto melhor a informação vocês colocarem para o ChatGPT aqui nessa etapa, melhor vai vir o documento que ele vai trazer na sequência. Existe urgência na aquisição? Há uma justificativa documental, cronograma para garantir a celeridade jurídica? Vou colocar aqui não precisa, tal, mas é um processo que tem-se finalizando ali, já faz essa contratação, então não é um caso de vida ou morte ali que fica sem os computadores. Se fosse, daí traz essa justificativa. Então a gente colocou aqui as respostas. Vamos ver aqui que ele vai trazer. Atualizou. E aí ele trouxe o que a gente pediu para ele. Lembram lá no item 4? Sugira uma configuração atual e tecnológica. Core i5, 12ª geração, ou AMD, então já traz as duas opções, memória RAM de 16, armazenamento de 512, placa de vídeo integrada, sistema operacional Windows 11 Pro, monitor de 23, então ele já vai trazendo algumas descrições, logicamente precisa que o setor técnico de vocês, alguém que domine isso, avalie se esse equipamento atende à demanda de vocês. O descritivo para o notebook e o servidor para banco de dados também, qual que é a configuração dele. O último, a justificativa técnica pela aquisição direta, também ele já traz, considerando o levantamento técnico realizado pela equipe de suporte da Câmara Municipal, verificou-se que a aquisição direta dos equipamentos de informática representa a alternativa mais vantajosa sobre aspectos técnicos, econômicos e operacional. A opção pela compra e não pela locação ou contratação por outsourcing fundamenta-se nos seguintes pontos. A Câmara possui equipe própria capacitada para manutenção básica e suporte, o que elimina a necessidade de contratos continuados com empresas terceirizadas. Os equipamentos serão utilizados por um período estimado de até 5 anos, o que dilui o investimento inicial ao longo do tempo e reduz significativamente o custo total da posse se comparado à locação. Não há necessidade de troca constante ou alto giro de equipamentos, o que torna a aquisição mais econômica e sustentável. A compra imediata permite pleno controle patrimonial, orçamentário e técnico sobre os equipamentos, facilitando o processo de fiscalização, inventário, substituição e integração com sistemas já utilizados na Câmara. Dessa forma, opta-se pela aquisição direta dos equipamentos com base em critérios técnicos de economicidade, compatibilidade com a estrutura interna e plenamente adequação ao interesse público. Não sei se vocês repararam aqui no início, a gente tinha falado que a gente era da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, daí a gente colocou que era para uso dos vereadores, em nenhum momento a gente falou em Câmara Municipal, e ele já trouxe o texto voltado para a estrutura da Câmara. Então ele tem um raciocínio bem interessante. Daí, aqui pelo fato da gente utilizar bastante as minutas de ETP e tal, ele trouxe esse direcionamento para o ETP, mas a gente está trabalhando com o termo de referência. Então, normalmente, essa última parte aqui a gente vai desconsiderando sempre na fala dele. Então, dentro do modelo, a gente precisa ter a descrição da solução como um todo. Então, a gente vem para o próximo prompt. Atenção, esse termo de referência será elaborado em partes. Agora, concentra-se exclusivamente em redigir o tópico descrição da solução como um todo, considerando o ciclo de vida completo do objeto, implantação, operação, manutenção e descarte, use linguagem técnica precisa e aplicável à realidade municipal. E aqui o que eu vou fazer, só até para vocês utilizar de exemplo, vou pegar aquele modelinho que a gente utilizou,
baixar ele aqui em PDF e para vocês verem na prática como que a gente, de fato, adiciona aqui o documento. A gente pegou a minuta, ele vai subir aqui com um anexo, bem similar ao que a gente faz no e-mail, que vocês estão acostumados, e a gente vai falar para ele, em anexo, a minuta que utilizaremos no TR. Com base nessas informações, vai fazer então a descrição da solução como um todo. Ele traz ainda onde que está o fundamento, a exigência, né, dessa descrição. Então ele traz aqui, o presente de contratação tem por objetivo a aquisição de equipamentos de informática, computadores, notebooks e servidores, destinado à modernização e adequação tecnológica da estrutura da Câmara Municipal, garantindo maior eficiência nos trabalhos legislativos e administrativos. Implantação. A solução inicia-se com fornecimento imediato de todos os equipamentos. A entrega será realizada em lote único, mediante prévio agendamento, com unidade requisitante, nos horários e endereços indicados no termo de referência. A recepção será efetuada em 2 etapas. Primeiro o provisório, quando vocês só recebem, e depois a definitiva, com base na confirmação de que aquilo que vocês estavam pedindo foi atendido pelo fornecedor. Operação. Os computadores de mesa serão utilizados para apoio às sessões legislativas e atividades administrativas internas, enquanto notebooks, necessidade de mobilidade e trabalho remoto dos vereadores e servidores autorizados. Servidores serão destinados ao armazenamento de banco de dados, sistemas internos, e aí ele vem com o descritivo. Ele já traz um texto muito bom. Mas se a gente colocasse os elementos de qual que é a necessidade, qual que vocês precisam, ele já vai trazendo vai trazendo elementos que vão vocês se identificando com a realidade local. Então, é só para sessões? Talvez seja notebooks, ao invés de computadores de mesa. Então, traria quais são os notebooks, quais são os sistemas, por que o vereador precisa ter um notebook ou um tablet, às vezes, para fazer o sistema de votação. Então, trazer esses elementos nas respostas, ele vai trazer um texto aqui, além de visualmente bonito, de tecnicamente condizente com a realidade de vocês, ele traz essa personalização nas respostas. Tá? A gente tem aqui a configuração técnica dos equipamentos, foi definido de acordo com a realidade operacional, garantindo desempenho satisfatório. Manutenção, ele vai falar que está de acordo com a estrutura, né, que a equipe técnica tem na Câmara, que atuará preventiva e corretiva, mesmo assim tem 12 meses de garantia, sem prejuízo da responsabilidade. Reposições de peças, quando necessárias, após o período de garantia, serão realizadas conforme demanda, com recursos e aquisição por meio próprio da administração. Descarte ao final do ciclo de vida, estimado em 5 anos, os equipamentos serão avaliados pela área técnica quanto à possibilidade de alienação, reaproveitamento parcial ou baixa patrimonial, observando-se os princípios da economicidade, sustentabilidade. Descarte deverá seguir os procedimentos previstos no regulamento interno e na legislação ambiental vigente. Olha que massa, ele está preocupado com a questão ambiental também. A gente muitas vezes ouve falar sobre isso, mas como que vai se dar? Como que a gente vai trabalhar isso? Então ele já traz essa observação com a destinação adequada de componentes eletrônicos e materiais potencialmente poluentes. Então na lei fala lá do ciclo de vida do objeto, que é um termo muito bonito, mas como que a gente materializa? Ou que texto muito bacana, bem acima da média do que a gente encontra nos processos na prática, onde ele traz o ciclo de vida do objeto, ele está considerando a implantação, a operação, como que se dará a manutenção e o descarte desses equipamentos ao final do ciclo de vida. Então é bem interessante e auxilia. Quanto tempo a gente ia demorar para fazer um texto desse, trazer essas informações? Quanto que a gente ia ter que procurar estudar sobre esse tema para poder chegar num texto parecido com esse daqui? A gente perderia muito tempo. Reparem que com respostas simples, nasquelas 15 questões que a gente fez, a gente já tem um texto muito bem estruturado. Ele traz aqui que ele pode seguir e tal, mas a gente volta lá nos prompts. Aí eu deixei a observação, tá, para que vocês lembrem, se tiver a minuta de modelo de TR que vocês utilizam,
Aí acrescenta essa parte final ali no prompt, e daí vamos para a justificativa. Então a gente vai pedir para ele elaborar uma justificativa. Leia atentamente o conteúdo fornecido e elabore um resumo conciso e impactante da justificativa da necessidade da contratação, enfatizando o problema público a ser resolvido. Apresente uma análise estratégica com base nas soluções que o mercado oferece, levando em conta tecnologias ou modelos disponíveis, custos estimados e prazos médios de implantação, compatibilidade com a estrutura atual do órgão público. A análise deve servir de base para a decisão gerencial fundamentada e segura sobre a contratação. Lucília, no final eu já falo, a gente vai disponibilizar formato editável para vocês, os prompts também. Senão não faria sentido, né? A aula, o conteúdo precisa ser disseminado, o objetivo é que esse conteúdo alcance bastante pessoas. Então, se vocês lembrarem de mais alguém que precise, ou agora ou no final da aula, encaminhem esse material. Vai ficar disponível durante 7 dias aqui no YouTube para que vocês vejam e revejam quantas vezes for necessário. E depois os nossos assinantes têm isso na plataforma. Se alguém tiver interesse também, no final eu deixo os canais de comunicação para conhecer mais sobre esse programa de acompanhamento que a gente tem aqui no portal Licitações Municipais. Então, ele fez aqui a justificativa. A presente contratação é motivada por um problema concreto que impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados pela Câmara. Os equipamentos de informática atualmente em uso estão obsoletos, o que tem gerado sistemas lentos, falhas de acesso a plataformas digitais, queda de produtividade dos servidores e demora no atendimento dos munícipes. Foram a resposta que a gente colocou lá em cima. Se a gente tivesse colocado um texto mais voltado para o legislativo, ele teria trazido aqui elementos que caçariam melhor com esse exemplo que a gente está utilizando. Esses fatores comprometem não apenas a eficiência, mas também a transparência e agilidade que se espera do Poder Legislativo Municipal. A aquisição visa solucionar esses entraves, promovendo a modernização tecnológica e a continuidade operacional dos serviços da Casa Legislativa. E aí ele trouxe aqui a análise estratégica da solução. Então, tecnologias ou modelos disponíveis, quais são os que tem, custos estimados, ele traz um texto aqui debatendo, e a compatibilidade com a estrutura atual. A Câmara dispõe de equipe técnica própria para manutenção, o que viabiliza a gestão interna do parque tecnológico, sem necessidade de terceirização ou de contratos continuados. A aquisição se integra plenamente à infraestrutura já existente, promovendo o melhor aproveitamento de recursos humanos e tecnológicos, com expectativas de uso por até 5 anos, conforme práticas administrativas. Conclusão técnica e gerencial. Então, diante do cenário, a aquisição direta dos equipamentos representa a alternativa mais adequada, a solução oferece rapidez na resposta ao problema, compatibilidade com a estrutura do órgão, custo acessível e aderência às boas práticas de governança pública. A contratação contribuirá diretamente para a modernização da gestão legislativa, fortalecimento da atuação institucional da Câmara e a melhor prestação de serviços à sociedade. Trata-se de decisão estratégica com amparo técnico, jurídico e orçamentário. Então, olha que texto bem legal para a gente compor ali o termo de referência. Vocês... A Lucília está colocando aqui, dando o print da tela. Fiquem à vontade se quiserem dar os prints, mas a gente vai disponibilizar, inclusive, o documento editável para vocês. É só fazer uma cópia do documento que vocês conseguem copiar e colar ali. Salva, porque a gente sabe que vocês vão utilizar bastante esses prompts, né? Então, as respostas vão depender de quantos vocês utilizam, como vai sendo... treinada a IA, porque o que é o treino da IA que tanto a gente escuta falar? É o uso da IA. Então, quanto mais vocês utilizarem para o dia a dia de vocês, mais ele já vai entendendo, ou essas tentativas de adivinhança dele, ele já vai saber qual que é o próximo passo que precisa ser seguido. Tá? Então, aqui ele fala, vamos para a justificativa tal, por enquanto, está feito. Critério de julgamento. Então, normalmente, a gente tem lá no ETP primeiro, e aí nos prompts que a gente utiliza no ETP, lá no meu Instagram, inclusive tem um e-book com todos esses prompts também, além da aula aqui no YouTube. Então, a gente tem já tem essa discussão lá no ETP. Então, a gente fala que quando não tem o ETP, a gente utiliza aqui esse prompt. Tá? Então, a gente precisa definir aqui
justificativa, a gente está colocando que é global. Uma única empresa vai entregar todos os equipamentos. Por quê? Porque pode ser feita uma contratação global. Nesse caso, a gente vai receber notebook de uma empresa, computador de outra e servidor de outra. Cara, quem vende notebooks vende computadores e também vende servidores. Ah, mas tem uma empresa aqui, coitadinha, a empresa só vende notebook. Por quê? Porque ele vende de tudo e notebooks ele consegue vender. Daí não consegue atender com computadores de mesa ou não consegue atender os servidores. Sinto muito. Empresas do ramo que atuam com essa consistência, que a gente vai ter uma melhor qualidade, conseguem entregar os 3 itens. A gente não está pedindo nenhum item extraterrestre ali dentro do que a gente está licitando. A gente não está misturando objetos. São objetos comuns que qualquer empresa séria do ramo atende os 3 itens. Então, pode ser feito de forma global, que não há direcionamento. O que não pode, por exemplo, é ali no meio pedir para ele entregar um celular. Às vezes, quem vende computador não venda celular. Ou ali no meio colocar um material de expediente. Cara, talvez quem não vende, daí teriam que ser lotes distintos. Mas aqui que são produtos incomuns, ele pode ser uma licitação global. E muitas vezes chega o questionamento para vocês, quando fazem uma licitação por lote ou global, pela falta dessa justificativa. Quando vocês forem fazer global, essa justificativa mais genérica já de todo o objeto. Quando forem dividir por lotes, expliquem qual foi o raciocínio que vocês utilizaram em cada um dos lotes, para que ele tenha essa possibilidade de entender e vocês já justificarem por que foi feita essa definição por lotes. Então ele traz lá, justificativa do parcelamento ou não, nos termos do artigo 47, as licitações devem atender o princípio do parcelamento quando se mostrar tecnicamente viável e economicamente vantajoso. O parágrafo 1º do mesmo artigo determina ainda que a análise do parcelamento deve considerar responsabilidade técnica, custo da administração de vários contratos e o dever de buscar a ampliação da competitividade e evitar a concentração de mercado. Entretanto, após a devida avaliação técnica, a contratação será realizada de forma global, tendo em vista que todos os itens a serem adquiridos, computadores, notebooks e servidores, são complementares e integram uma solução única de modernização do parque tecnológico da Câmara, sendo necessária a padronização dos equipamentos a fim de garantir compatibilidade entre os sistemas uniformes, com uniformidade de desempenho e facilitar a gestão e manutenção interna. Além disso, o parcelamento do objeto resultaria em uma maior complexidade contratual, aumentando os custos operacionais e logísticos da administração, além de potenciais riscos de incompatibilidade entre os equipamentos fornecidos por empresas diferentes. A adoção do fornecedor único assegura o cumprimento das garantias de fábrica, suporte técnico uniforme e melhor rastreabilidade na execução contratual. Por fim, a contratação global não restringe a competitividade, uma vez que o mercado fornecedor está plenamente capacitado a atender o fornecimento completo dos bens em lote único, conforme demonstrado em pesquisa de mercado e experiências anteriores da administração. Então, se os orçamentos, você já tem lá que todas as empresas fornecem todos os itens, qual que é o impedimento, né? Portanto, a opção pela contratação global encontra-se tecnicamente justificada e juridicamente amparada, sendo a forma mais adequada de garantir eficiência, segurança, padronização e economicidade na presente aquisição. Quando a gente não faz essa justificativa e simplesmente escolhe a licitação global, às vezes alguma empresa, e principalmente essas empresas picaretas que vendem de tudo, que vai entrar com questionamento, com uma representação no tribunal, com impugnação ao edital de vocês. E aí a gente para justificar por que foi feita de forma global. A gente já viu vários casos onde a gente tem essa justificativa, há uma tentativa de representação no tribunal e o tribunal nem dá andamento à demanda. Por quê? Porque o próprio processo, que já foi divulgado no portal da transparência, foi encaminhado muitas vezes já previamente ao tribunal, ele já tem ali a informação, a justificativa de por que está sendo feita a contratação global. Então, diminui a quantidade de questionamento, não vamos falar aqui que evita o questionamento, mas ele diminui consideravelmente, e quando vier o questionamento, a resposta já está dentro do processo. Então, é muito importante essa justificativa. E lembrando que, quando vocês forem fazer por item, também tem que ter a justificativa. Daí basta alterar no prompt. Se vocês veem na sequência do ETP, a gente já trabalha esse mesmo prompt bem parecido com esse aqui, lá no estudo técnico preliminar, porque a definição da forma do critério de julgamento é definido no ETP. Está lá no rol dos incisos obrigatórios do parágrafo 1º do 18, que compõe o ETP. Então, a gente precisa
tratar disso lá. Se a gente continua, já é uma conversa lá no GPT, que a gente fez o ETP e agora a gente vem na sequência aqui fazendo o termo de referência, a gente poderia vir com esse prompt mais simples. Refaça o texto, destacando os motivos da escolha, das propostas escolhidas no ETP, para incluir no item 6 do termo de referência. Então, ele faria um resumo de tudo aquilo que a gente já conversou e ele apresenta o texto. Condições especiais de habilitação e contratação. Vamos tentar fazer ao vivo aqui, ver se a gente consegue. PNCP, cara, uma fonte essencial de consulta de documentos que vocês podem fazer isso que eu estou fazendo aqui no dia a dia de vocês. Vamos colocar aqui, aquisição. O PNCP, para quem não sabe, o Portal Nacional de Contratações Públicas, onde todos os serviços de editais, de contratos, vocês possivelmente já publicam. Município de menos de 20 mil habitantes não tem obrigação legal, mas hoje a maioria do sistema de gestão estão integrados, plataformas de pregão eletrônico estão integrados aqui com o PNCP. Então, conforme você se alimenta, clica no botãozinho, subiu, transmitiu para o PNCP e está aqui. Então, vamos pegar editais, aqui a gente está procurando, nós temos editais, atas e contratos, são abas distintas. Aqui nós vamos pegar editais de computadores, de notebooks. Aqui o que está aguardando o recebimento de proposta, que já está encerrado, que está em julgamento, e vamos colocar todos para ele puxar, ver quais são os exemplos que a gente tem no nosso país dentro desse objeto. Aqui, o município de Itapejara, Rio Grande do Sul, aquisição de equipamentos, materiais permanentes para atender a necessidade da Secretaria de Saúde. Clicando nele, ele carrega. Andador, será que tem computador aqui? Não tem computador. Então, vamos voltar aqui. Tirar até a aquisição, deixar só computadores e notebooks, para ele filtrar melhor ali as respostas. Material de informática, Prefeitura de Divinolândia de Minas. Temos aqui os arquivos. Tem um edital, a gente vem aqui, baixa esse arquivo. Não vou nem olhar o que está dentro do arquivo, tá? Só para servir de exemplo, para a gente não perder muito tempo aqui. Logicamente, vocês vão olhar se o que está sendo adquirido está de acordo com o que vocês precisam, são objetos similares. Aqui um outro edital da Prefeitura de Tracuaquetuba, ou Teúa. Peguei um trava-língua aqui, estado do Pará. Ar-condicionados, mas aqui só ar-condicionado, não fala de computador. Móveis e equipamentos, vamos ver se temos aqui. Esse escritório para computador, então não é computador que a gente quer. Município de Santarém, que sim, materiais de informática. Então, arquivos, os itens estão aqui, fonte, teclado e tal. Vamos baixar aqui também esse edital. E assim a gente continuaria aqui procurando outros editais. Volta à tela, procura. São de imóveis de informática, contratação de empresa, fornecimento mais de imóveis. E aí vocês fariam a busca ali, logicamente tem que ter mais tempo fazendo isso com calma. O que a gente vai fazer aqui? Novamente, anexar esses documentos que a gente baixou. Então, os 2 editais. Se tiver 10 editais similares com objetos que vocês estão seguindo, melhor. Quanto mais informações acaba sendo melhor essa pesquisa. E a gente vai falar para o GPT. Com base nas informações fornecidas em anexo, elabore um trecho completo com as especificações e exigências técnicas e funcionais do objeto, detalhando como cada exigência contribui para a resolução da demanda da administração. E vamos ver o que vem. Está lendo os documentos, vocês viram que é bem rápido, bem mais rápido do que a gente leria, e ele traça ali a justificativa. A presente contratação visa fornecimento de equipamentos, com vistas à substituição integral das máquinas obsoletas, adequação do parque,
Os equipamentos descritos a seguir deverão ser novos, de primeiro uso, compatíveis entre si, de tecnologia atualizada e com garantia mínima de 12 meses. Computadores de mesa, 10 unidades. Finalidade: apoio às sessões legislativas e atividades administrativas internas. Aí ele traz o descritivo. Justificativa funcional: equipamentos com essas configurações são adequados para a execução simultânea de múltiplas tarefas administrativas, sistemas de gestão pública, trâmites legislativos e acesso a plataformas eletrônicas, resolvendo gargalos de desempenho e lentidão atualmente enfrentada. 5 unidades de notebooks para uso remoto. Então, qual que é o descritivo? Notebooks permitirão maior flexibilidade no uso de funções legislativas e administrativas externas, mantendo a produtividade e o acesso contínuo aos sistemas institucionais por meio remoto. Servidores também, traça ali. Exigências adicionais comuns a todos os equipamentos. Todos os itens deverão ser entregues com cabos, manuais, drivers e acessórios originais. Os bens deverão ter garantia mínima de 12 meses e assistência técnica durante o período. Os equipamentos deverão ser entregues montados e testados. Isso é muito importante, pronto para uso imediato, porque às vezes você pega a empresa e tal, ele manda aí para vocês e você tem que se virar para fazer a instalação. Então, vocês estão pedindo ali que sejam montados e testados. Mesma coisa aqui, que tem que vir com todos os cabos manuais e tal. Então, são pequenos detalhes que, se não tiver na licitação, o cara vai mandar aí para vocês e vocês têm que se virar depois para correr atrás. Então, fica bem explícito. Reparem que ele alerta para alguns detalhes que às vezes passam batidos. É aquela questão do óbvio precisa ser falado. No edital precisa estar explícito, escrito dentro do edital, e isso vem lá no termo de referência. Os bens devem ser novos, sem uso anterior, fabricados com no máximo 12 meses de antecedência da entrega. Como as exigências contribuem para resolver a demanda? Especificação técnica detalhada que os equipamentos adquiridos estejam alinhados às necessidades, superando os problemas de lentidão, falhas. A padronização de configurações promove maior segurança na manutenção, facilidade de integração e uniformidade no suporte técnico. As exigências da tecnologia atual permitem ampliar a vida útil dos equipamentos, atendendo com folga as demandas projetadas para os próximos 5 anos. Boa tarde, Camila, tudo bem? Secretaria de Educação de Novo Cabrais, Rio de Janeiro. Fica disponível 7 dias aqui no YouTube e depois fica disponível no nosso portal, na nossa plataforma de capacitação continuada, o suporte que a gente tem ali por 12 meses, onde os assinantes têm direito daí a esse conteúdo todo que a gente está demonstrando aqui. E os prompts, lembrando que daqui a pouquinho eu falo como que vocês conseguem ter acesso, tá? Então, aqui a observação de anexar os editais que foram pesquisados. Modo e condições para a execução do objeto. Então, com base também naqueles editais que a gente anexou, a gente pediu para ele definir esse tema aqui para nós. A execução do objeto contratado será mediante o fornecimento único e imediato dos equipamentos de informática listados no termo de referência, em quantidade total da demanda da Câmara Municipal. A entrega deverá ocorrer no endereço da sede do Poder Legislativo, previamente agendada, com unidade requisitante, em data e hora definidos pela administração. A entrega será acompanhada nota fiscal, termo de garantia, manuais comprovantes de todos os testes de funcionamento, que permitirão o recebimento provisório, e o prazo para o recebimento definitivo será contar a partir da constatação da plena conformidade dos equipamentos com as exigências contratuais funcionais descritas nesse documento. O fornecimento em lote único por empresa única foi definido estrategicamente para assegurar padronização de modelos, compatibilidade e simplificação logística, o que reduz complexidade na instalação, gestão do parque tecnológico e atendimento técnico, caso haja necessidade de acionamento de garantia. O cumprimento das condições pactuadas será verificado por servidor designado para fiscalização, que registrará a execução por meio de termo próprio. Se tiver tudo certo, basta o ateste da nota do fiscal que está tudo ok. Se tiver alguma intercorrência, aí tem que haver a notificação por parte do fiscal. A instalação, configuração e inicialização dos equipamentos ficarão sob responsabilidade da equipe interna da Câmara, não sendo exigido suporte técnico. Reparem que aqui a gente tem uma inconsistência com o texto anterior. Então, vocês poderiam corrigir na hora de copiar e colar para dentro do termo de referência, mudar aqui, em vez de ser da equipe técnica da Câmara, ficará sob responsabilidade do contratado. Essas exigências operacionais foram definidas com base uma análise de custo-benefício, buscando a execução célere e segura que proporcione imediata superação de gargalos tecnológicos enfrentados atualmente pela administração.
como lentidão no sistema, instabilidades em plataformas digitais e redução de produtividade institucional. Caso vocês façam o ETP, no ETP a gente já tem que ter uma justificativa das quantidades, de onde que saiu. Se o processo não tiver ETP, eu deixei aqui também para vocês um prompt onde vocês vão colocar: elabore uma justificativa para a definição do quantitativo estimado a serem adquiridos ou contratados para atender tal demanda pública. Então, só vou colocar para vocês terem uma ideia de como que ele traz o texto, que ele é muito legal essa parte também, que a gente tem uma dificuldade grande, né, de trazer a justificativa. Então, a definição do quantitativo a serem adquiridos considerou dados históricos. Cara, pode ser o histórico de aquisição? Pode. Nesse nosso exemplo, poderia ser a quantidade de vereadores. São 10 vereadores, talvez, na Câmara, e precisa de 10 computadores, um para cada um. Então, essas informações a gente vai complementando e ele traz o texto. Conforme registros administrativos, a média anual de utilização de consumo foi de aproximadamente X unidades, com picos tal, daí ele traz um texto muito bem fundamentado com as quantidades. Tá? E o valor da contratação, mesma coisa. Então, aqui a gente colocaria os orçamentos que a gente tem e a gente pede para ele trazer uma explicação da estimativa de como que se chegou no valor da contratação. Então, como que foi feito? Levantamento de preços de mercado, pesquisa com fornecedores, portais de compras públicas, orçamento, preços, contratos semelhantes firmados recentemente por entes públicos, preferencialmente da mesma região. Então, vocês vão trazer os elementos, como fizeram a composição da cesta de preços, e ele traz aqui um texto que justifica como que vocês utilizaram, como que vocês chegaram nesses valores. Apuração da média, análise técnica, ele remete aqui para o parágrafo 1º do 23. Se for pela média, se for pelo menor valor, vocês vão mudar aqui, se for pela mediana também. Ajuste com base nas condições, a logística de entrega, prazos de fornecimentos, impacto orçamentário, os créditos alocados nas rubricas específicas da lei orçamentária anual, confirmou-se que o valor estimado de 50 mil está compatível com a documentação orçamentária vigente. Justificativa final, diante do exposto, o valor reflete a razoabilidade dos preços de mercado, coerente com o porte da administração municipal, adequado para atender plenamente a necessidade da contratação, respeitados os princípios da legalidade, transparência, planejamento e responsabilidade fiscal. Qual que é o trabalho que a gente tem? Voltar em cada um desses tópicos e preencher a minuta. Então, a minuta tem aquela parte do X, que a gente já definiu, tem isso lá na plataforma, mas o que precisa de textos, que muitas vezes ficam essas partes assim amarelinho, só tinha as observações, hoje com a IA, simplesmente a gente vai esquecer esse texto que está aqui e substituí-lo pelo texto que o ChatGPT montou para nós. Tá? Gostaram? Dúvidas, perguntas? Fiquem à vontade para mandar aqui no chat. Eu estou fazendo agora no Instagram uma postagem até sem legenda para a gente ser mais rápido, depois eu faço a edição. Então, lá no meu Insta, vou fazer o teste aqui na prática ao vivo também, para que vocês possam ter acesso a esses prompts. Então, aqui no Instagram, luiz.otero, com 2 T's, tá? Tá postando, vamos lá. Postado, vamos atualizar a página. Então, tem a capa dessa aula aqui da divulgação. Basta vocês comentarem TR. Eu vou pedir para o João fazer o texto aqui do meu lado, João. Entre faz comentário no Insta mesmo. No meu Insta lá, comenta TR nessa última postagem. Podem ir testando aí também, que vocês têm que receber o link com esse arquivo que tem todos os comandos aqui que a gente utilizou, tá? Deixa eu ver aqui o chat, se alguém tem dúvidas. Lucília, estou utilizando o ChatGPT desde outubro de 23 nas licitações, mas com essa aula de hoje, então é só comentar TR ali
no TR lá no Instagram. Muito obrigado, Lucília, pela mensagem aqui, pelo feedback. A gente fica feliz de poder contribuir, que com certeza a aula de hoje, meu trabalho ficará mais ágil. Esse que é o nosso grande objetivo. E lembrando que a inteligência artificial ela não vai substituir o trabalho de ninguém. Ela vai complementar, vai auxiliar, vai potencializar a eficiência que vocês tenham. Então, vocês não são mais servidores que vão perder muito tempo nos processos. São servidores que vão se destacar dentro da administração. Isso proporciona um reconhecimento. A gente tem encontrado muito na prática que pessoas resolutivas acabam sendo melhor reconhecidas, inclusive financeiramente, com a nomeação em cargos, com reconhecimento para participar de outros setores, onde vocês vão moldando ali os comandos que a gente vem utilizando e a IA ajuda muito nisso. E lembrando também que a responsabilidade pela elaboração do ETP continua sendo, do ETP ou do TR, continua sendo de vocês. Então, o documento, lá no final da minuta, ele identifica quem são as pessoas que participaram. Se foi uma única pessoa, se foram várias, qual que é o secretário que dá o de acordo, quem que vai ser o fiscal do contrato. A gente recomenda que o termo de referência já tenham ciente dele, para que ele já comece a acompanhar esse processo, e quem que vai ser o gestor do contrato. Então, mesmo utilizando a inteligência artificial, a responsabilidade é de vocês. Vocês não vão poder falar em um eventual questionamento, eu não li o que o ChatGPT colocou, mas a culpa é dele. A responsabilidade de vocês, o documento, quem assina são vocês. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso e precisa seguir esses detalhes ali. Lembrando mais uma vez que a dica é vocês construírem os documentos por parte. A gente muitas vezes, na ansiedade ou querendo resolver rápido, vai lá, faz um termo de referência de tal coisa. Não, vocês viram que criando o documento por partes, ele traz um nível de detalhamento bem melhor. O Henrique está perguntando qual que é o Insta mesmo aqui, Luiz, com Z, .otero, com 2 T's. E aí tem as 3 mensagens fixadas, a 4ª mensagem que fala da elaboração do TR com auxílio da inteligência artificial. Basta comentar TR, que já manda, tá com a automação pronta ali para mandar para vocês no direct já o link com esse arquivo que a gente utilizou. Para quem não tem ainda, na postagem fixada aqui no meio, tem o e-book com os prompts do ETP também. Então, quem tiver interesse em baixar o e-book, fique à vontade também. Encaminhem para os colegas que tenham necessidade, que queiram assistir essas aulas. Esse mesmo link que vocês acessaram para acompanhar a aula vai ficar disponível por 7 dias aqui no YouTube, então fiquem à vontade para encaminhar nos grupos aí da sua prefeitura, da sua câmara, da sua instituição. O que a gente preza é essa divulgação desse conhecimento para o maior número de pessoas possíveis, para que a gestão pública alcance níveis de eficiência maiores. Em nome do portal Licitações Municipais, a gente agradece o tempo de vocês, espero que tenham gostado, que a gente possa ter contribuído, e a mensagem que a gente deixa em todas as nossas capacitações, que educação mais integridade, educação, porque a educação muda a vida das pessoas, seja profissional, ou seja técnica, ou seja acadêmica, e a integridade, porque pessoas que estão numa sexta-feira à tarde, e eu fui acompanhando aqui, não baixou o número de ouvintes da aula, o acesso que normalmente esse tipo de aulas tem posterior, por isso que a gente deixa um prazo até maior para quem não é assinante, para ter acesso a esse conteúdo, demonstra a integridade de vocês. São pessoas que estão, pelos comentários aqui, pelas perguntas que foram fazendo, são pessoas que são íntegras, honestas, e ninguém precisa falar para nós o que é certo, o que é errado, a gente sabe fazer o certo. Então, a soma da educação mais integridade gera transformação. E todos vocês são agentes de transformação da sociedade local. Tá? Se vocês vi que tinha várias pessoas da Secretaria de Educação, talvez aquele processo da merenda escolar seja a única refeição de qualidade daquela criança que está estudando na rede pública. Então, o impacto, ele vai muito além de ajudar vocês a construir um termo de referência melhor. O nosso grande objetivo, lógico que é através de vocês que a gente alcança isso,
E por isso que vocês são agentes de transformação da sociedade local. Vocês são servidores públicos, e os servidores públicos, o próprio nome já diz, servem à população. Então, a gente tenta auxiliar nisso para que aquela criança, aquela pessoa carente, aquela pessoa que não consegue comprar o medicamento, possa ser atendida pelo poder público da melhor forma possível, tá? Então, fica aqui o Insta, fiquem à vontade para seguir, para baixar o ETP aqui no post fixado e para baixar os prompts que a gente utilizou hoje aqui na quarta postagem. Meu muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.